No episódio de hoje, iremos tratar sobre Lava Jato e os seus desdobramentos. Uma entrevista com o advogado criminalista Eduardo Davoglio de Souza e participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux. Boa noite, Eduardo Davoglio de Souza. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, doutor Eduardo. Tudo bem? Quem é que está com a gente aqui hoje é o Eduardo Davoglio de Souza, como eu já mencionei, advogado criminalista, sócio honorário do IE de Porto Alegre, sócio fundador do Grupo Múltiplo e sócio do escritório Davoglio de Souza Advogados Associados. Hoje ele vai conversar com a gente sobre Lava Jato, esse mundo criminal do Brasil que agora está fervendo. E aí, Davoglio, o que que tem para nos falar, cara? Qual é a tua percepção de tudo isso que está acontecendo e esses desdobramentos da Operação Lava Jato, né? Como é que a gente tá, como é que tá chegando? E fala um pouco também da tua percepção e da tua carreira também aqui para nós. Porque tu tem que dar um carteiraço aqui, tem que ser o pessoal que tu entende. Inicialmente, boa noite aos amigos aí, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar nesse ilustre podcast para mais de 50 mil ouvintes, é o Maracanã lotado. Isso dá um frio na barriga, é uma responsabilidade tremenda. Uma boa noite e muito obrigado pelo convite. Quanto à Lava Jato, é muito importante essa operação, né, para o Brasil, e para os desdobramentos políticos que hoje a gente está presenciando, né? O surgimento de um novo quadro político, a morte das velhas raposas, né? Enfim, o bem que essa operação fez, embora ela partiu, né, de órgãos estatais, né, do Ministério Público Federal, do Judiciário Federal, não foi um surgimento da população, né? Então é um outro viés, né? Não é um viés libertário, né? Partiu do próprio Estado, né? Essa volta, né? Partiu de um juiz específico, eu diria até, né? Embora o sistema judiciário está aí com as regras que tem, e daí eu queria até queremos ouvir tua opinião, né, Eduardo? E foi os juízes de forma geral são enxugadores de gelo na luta contra a corrupção, e o Moro é isso que é o papel central que a gente quer discutir também, que é o Moro, ele usou regras existentes em favor da diminuição da impunidade. Só que daí tem o outro lado, né? Que é um Estado mais eficiente também na punição de pessoas, também vai punir talvez pessoas mais inocentes. Então, vamos falar da Lava Jato aí, Eduardo. O que tu acha que o Moro fez de tão diferentão? Na realidade, partiu, né, do Ministério Público Federal. O que aconteceu? O Ministério Público Federal, antes de 2002, ele era vetado pela jurisprudência do STF ele realizar investigações criminais. Então, ele estava amarrado, né, digamos assim, né? Uhum. E com o crescimento, né, do PT no final de 2002, quando eles se viram na iminência de tomar o poder, um deputado, né, a bancada do PT, o deputado Lourival Mendes, do PT, do PT do B, do Maranhão, né, do Maranhão, né, do PT do Maranhão, ele propõe a emenda constitucional 37. E essa emenda deu poderes ao Ministério Público. Isso que ano que foi? Foi em 2002, finalzinho, em junho de 2002 ele propõe isso, ela é aprovada, né? E o Lula depois entra em 1º de janeiro entra o Lula, né? Então, por que essa medida? Essa medida o PT tomou porque ele estando no poder e tendo a Procuradoria-Geral da República e os órgãos de repressão em seu poder, ele poderia ir em busca e destruição dos seus inimigos, né? Então,
é uma construção que a gente notou, né, dos órgãos de repressão que já estavam agora na mão do PT, né? Mas olha só, tá, daí esse cara fez isso, esse deputado aí do Maranhão, um cara completamente aleatório, assim, ao E meu outros ver, muito fatos. aleatório, dentro do contexto todo. Mas por que que o Moro? Qual é a lógica de ser o Moro? Por que que não foi um cara de um outro lugar, de Porto Alegre, que é tão aguerrido e bravo? Não tem Isso um outro lugar do Brasil para ter surgido o Moro? Por que que foi o Moro? Qual é a lógica dele? é que a Operação Lava Jato ela é um desdobramento da Operação Miqueias. O que é a Operação Miqueias e outras operações? Teve o famoso caso do Banestado, que ocorreu no Paraná, que era lavagem de dinheiro dos desvios da Sudã e da Sudene lá no Nordeste, né? E a operação a Operação Banestado, se deu no Paraná em função do deputado paranaense do José Janene, né, que era do PP. Grande político, grande pessoa. E aí começou esse embrião, né? E a Polícia Federal e o Ministério Público Federal começaram a verificar a existência de inúmeros doleiros, empresas de fachada, né? No Paraná, porque ali tem Foz do Iguaçu, né? Enfim, é mais fácil por ali levar o dinheiro para o exterior, enfim, né? E a operação, a operação Lava Jato, como um desdobramento de uma outra operação, eles verificaram que o Youssef, né? O Youssef estava operando ainda. E aí, como ele estava num posto de combustível que tu conheces aí, né? Em Brasília, Sim, muito né? famoso em Brasília. Todo familiar meu que vem visitar Brasília, eu levo no posto da Torre, cara. Aquele posto foi onde mudou o Brasil, velho. Todo familiar eu levo. Quando vocês vierem me visitar em Brasília, eu vou levar vocês para conhecer o posto da Torre. Eu quero saber só como é que o dono do posto tá ganhando dinheiro em cima desse turismo todo. Não, não ganha. De mim, nada. De mim, Mas é zero. uma bobada mesmo. E deram uma busca e apreensão nesse local e verificaram, depois de analisar toda a documentação, que o Youssef tinha presenteado com uma Land Rover um ex-diretor da Petrobras, seu Paulo Roberto Costa. Ele já estava afastado, né, da Petrobras, estava só trabalhando como consultor, né? E depois deste desdobramento, começou a segunda fase da Lava Jato, que aí sim foi em cima do Paulo Roberto Costa. Tá, Mas, desculpa, deixa mas eu voltar. antes, Mas tem o negócio do Banestado do Moro, né? O Moro teve uma lição ali no Banestado que ele conheceu o Youssef. E é ali que eles começam a rastrear o Youssef, correto? correto, mas o Moro, o que é um juiz federal? O juiz federal não é ele que investiga, né? O Uhum. juiz federal, ele simplesmente recebe as solicitações e requerimentos do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, e a partir desses elementos ele tem que ter a força, né, e a coragem de tomar certas medidas, né? E eles teve a coragem de determinar uma busca e apreensão num diretor da Petrobras, né, num ex-diretor, né? Então, ali que começou os atos dele, né, de coragem, né, que qualquer outro juiz iria ponderar, olha, não tem elementos, não, enfim, né, iria esmorecer ali, né. Sim, mas ele, assim, mas o que o Fux perguntou, isso é bem importante, porque o Moro já tinha quase pego o Youssef, né? E daí ele chegou nesse desdobramento aí, agora que ele viu, não, esse Youssef tá tendo uma segunda conexão, tá tendo um. Ele segue se movimentando ainda, é isso? Foi a Polícia Federal, junto com o Ministério Público Federal, que identificaram que várias empresas de consultoria estavam operando, né? E tinha indícios de lavagem de dinheiro. E quando começaram a investigar essas empresas que não estavam no nome do Youssef, né? Eles verificaram que o Youssef estava participando, ele estava envolvido, mas ele não aparecia.
Ele não aparecia. Entendi. E aí, por que o Moro, já conhecedor de todo o trâmite, né, de lavagem de dinheiro, de doleiros, enfim, ele teve a segurança de, olha, eu vou dar essas medidas, né, drásticas, que podem até acabar com a minha carreira, enfim, né, e teve a coragem de determinar certas buscas e apreensões, prisões temporárias e depois prisões preventivas, né, mas antecipando um pouco, né, os ocorridos, eu digo que a Operação Lava Jato Fase 2, que teve esses desdobramentos, ela precedeu de um milagre, né, Júlio? Milagre, o Paulo vai ficar pouco, né? Esse carola que fala em milagre, eu falo milagre só para você que é católico, né, Júlio? Vamos estrear, vamos estrear um novo quadro, Vamos estrear um novo quadro, Dica de Música, I Believe in Miracle. Eu e o Paulo somos, segundo o Olavo de Carvalho, a gente é o católico do B. O que é o católico do B? Nós não seguimos a doutrina católica, não seguimos a liturgia, mas como a gente, indiretamente, sem saber, a gente segue os passos do Cristo, né? Somos éticos, somos enfim, né? Do bem, a gente tá nesse caminho, né? Não vamos virar, estamos assim quase virando santo que nem Santo Agostinho, mas estamos na primeira fase, na fase da esborne, da vida louca, né? Enfim, mas retornando ao milagre, o que aconteceu? Quando a Petrobras começou a querer investir e o mercado começou a crescer, eles precisavam construir refinarias, porque desde a década de 80 não eram construídas refinarias mais no país, né? E aí eles foram para a Índia. Na Índia, eles foram ver que uma empresa privada lá, maior da Índia, né? Ela fez uma refinaria em 3 anos, e aquilo ali surpreendeu ele, né? E quando ele foi para a Índia fazer essa investigação, né? Ficou lá meses e verificando tudo. No retorno dele, ele vem mal, né? Ele chega mal no Brasil e logo em seguida entra em coma profundo, é diagnosticado com pneumonia e com malária. A Petrobras contrata um dos melhores médicos do país, né, para analisá-lo. E quando tudo com o Paulo Roberto Costa. Com o Paulo Roberto Costa, né? E quando o Paulo Roberto Costa está em coma, está naquele estado terminal, está praticamente morto, né? Tanto que o médico chega para a família, né, e diz, olha, ele só tem 5% de chance. O médico que diz isso diz assim, ó, você não está morto, mas eu não vou agora. Não vou preocupá-los, né? E aí começam os gerentes que estão abaixo dele querer tomar o poder, né? Então, ele volta, né, do nada, sobrevive com um milagre, né? Enfim, com esse milagre, e aí o PMDB do Senado, porque a base dele era o PP, né? O PP não tinha mais força para deixá-lo na diretoria da Petrobras. Aí vem o PMDB do Senado, com o Renan e com o Jucá, e mantém ele, usam a força política deles para mantê-lo numa das diretorias, porque as demais diretorias da Petrobras já tinham sido tomadas pelo PT, né? Então, essa briga, essa promiscuidade entre eles, né? Então, com o desdobramento, com o Paulo Roberto vivo, né? A Lava Jato, a segunda fase da Lava Jato, sem ele, sem o presente do Youssef para ele, jamais teriam prendido ele. Aí, quando eles deram essa busca, quando o Moro autoriza a Polícia Federal, ousadamente, né, autoriza a Polícia Federal a ir para o Rio de Janeiro, né, a fazer busca e apreensão na mansão dele, né, quando a Polícia Federal faz a busca e apreensão, não encontra nada, a Polícia Federal tinha também uma ordem de busca e apreensão no escritório dele. E quando a Polícia Federal chega no escritório dele, o escritório dele está vazio. E aí, olhando as câmeras, verificaram que a filha e o genro dele tinham destruído provas. E essa atitude para o processo penal, né, ela é um dos elementos, né, um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. E foi ali
foi decretado, aí o Moro decretou a prisão preventiva dele, e aí ele preso, né? Imagina um diretor com muito dinheiro, morando numa mansão, aí foi para a cadeia, ficou lá sofrendo as agruras, não aguentou no osso, né? E aí acabou fazendo a delação premiada. Aí depois surgiram as outras fases, porque ele delatou o Cerveró, que era o outro diretor, e aí, subsequentemente, a casa começou a cair para todos. Aí o Cerveró também fez a delação, depois foi o Sérgio Machado, enfim. Aí o próprio Youssef, que era osso duro de roer, ele, no final, quando ele viu que ele já estava perdido, ele também fez a delação dele. E aí todo mundo caiu, né? Aí começou o grupo dos 13 lá também, um deles também quis fazer, e hoje a gente sabe que das inúmeras fases, né, da Lava Jato, né, são mais de 40 fases, né, a gente sabe desse drama todo e dessa promiscuidade com o dinheiro público, né? Mas não, olha só, que coisa interessante, né? O mais interessante é como o PT foi competente em ratear a Petrobras, né, que nem uma pizza, do qual ele ficava com boa parte, daí tem os percentuais, né, Eduardo, que era impressionante, e ele conseguiu ir apaziguar os ânimos dos demais partidos, dando uma fatia para cada um deles, né? E um projeto de poder total, uma corrupção inerente a esse partido, né, que ainda ilude tantas pessoas. Eu vou dizer o seguinte, há muitos anos eu larguei de acompanhar notícias, enfim, de ler o dia a dia da política, porque eu já sei, todos nós já sabemos o que vai acontecer no outro dia. Basicamente só coisa ruim, não vai vir nada de bom da política de forma geral, só é uma catástrofe anunciada, é o governador administrando a massa falida, né? E a vida não segue. Há esperança, não há esperança. Não com a política, a esperança com a vida privada, né? Perfeito, agree. Mas o que acontece é que o PT fez esse projeto tão maravilhoso, né? E foi derrubado por basicamente um juiz, o Ministério Público Federal e tal, porque mesmo tudo direitinho, rateando o poder entre os amigos, eles ainda conseguiram ser pegos. Mas é que eu acho que essa é uma crítica que eu tenho. A corrupção era tão grande e era em tantos lugares que, inevitavelmente, um lugar alguém ia escapar. Alguém ia cair sempre, não? Mas o esquema era perfeito, Paulo. Como é que era o esquema? As empresas que participavam das licitações, até houve um aperfeiçoamento, né, entre aspas, da legislação no tocante à licitação das estatais, né, que melhoraram a famosa Lei 8666, né, que é a lei das licitações, né? Então, essas empresas grandes que participavam dessas licitações, elas não precisavam dessa promiscuidade. Mas como o próprio Paulo Roberto Costa contou, né? Eles faziam o quê? Eles superfaturavam, em média, 20% a obra, né? Os contratos, e de cada contrato, 3% era direcionado à propina. Então, 1% ia para o diretor da Petrobras, dependendo da diretoria, e dependendo do partido que era dono dessa diretoria, né, digamos assim, e 1% ia para o partido e outro para o PT. Então, era esse esquema, essa estruturação, né, de corrupção, mas o esquema era tão perfeito, por quê? Porque a licitação era feita de forma legal, tudo era faturado, tudo era lindo e bonito, né? E como é que o doleiro, como é que o dinheiro era entregue aos políticos? Depois que a empreiteira recebia esses valores, empresas de consultoria, né, privadas, então essas empresas, de forma legal, prestavam consultorias, né, para as empreiteiras, emitiam as notas, né, de forma legal, né, e com o valor, esse valor elas entregavam, né, ao Youssef, e o Youssef tratava de entregar de mala aos políticos ou fazer o chamado dólar cabo, né?
Por quê? Porque o Paulo Roberto Costa ele não recebia a propina dele em reais, ele recebia na offshore dele lá fora, né? Então, o Youssef recebe o valor aqui em reais e dá para o doleiro aqui, entrega para o doleiro aqui a quantia em reais, e o doleiro faz uma transferência de uma offshore para a outra offshore, né, lá fora. Então, era muito difícil de mapear isso, de verificar isso, né? Então, era um esquema perfeito. Ele só surgiu porque o Paulo Roberto Costa não aguentou na cadeia e deu com a língua nos dentes, né? Porque ele ia ficar, né? Mas isso também teve a importância do Moro, né? De fundamentar toda a decisão, né? E do Ministério Público Federal também de fundamentar, né? O pedido para que essa prisão preventiva perdurasse, né? Então, com a destruição das provas e depois que eles descobriram a offshore lá, ficou muito difícil de soltar o Paulo Roberto Costa. Por quê? Porque se o juiz solta, ele pode ir para o exterior, se evadir da aplicação da lei penal, ou atrapalhar a instrução criminal, que são os elementos, né, da prisão preventiva. E que isso o TRF aqui da 4ª Região manteve, né? E ele não conseguiu aguentar, viu que depois que localizaram as contas dele lá fora, ele viu que ia ficar muito difícil de não responder por evasão de divisa e lavagem de dinheiro, e para ter o benefício legal, ele aproveitou a benesse da lei, né, e delatou todo mundo, né? Aí foi em cadeia. Eu fico imaginando a apreensão de um Sérgio Moro ou do Dallagnol e dos policiais federais da operação, de ver eles fazendo todo esse esforço Hércules e do outro lado a Dilma tentando transformar o Lula em ministro e tentando isolar a cúpula, né, do alcance deles, e o STF fazendo, depois vamos falar do STF também, o que eles aprontaram, aquela turminha do caramba, né? Então, é impressionante, cara. Imagina a dor desses policiais de fazer tudo isso e ficar olhando lá a presidente da República armando contra eles. E essa equipe toda da Polícia Federal, eles foram heróis. Por quê? Porque a senhora ilustríssima, digníssima Dilma, ela criou um mecanismo assim. Como ela fazia um contingenciamento da verba da polícia, a desculpa era assim, como tem pouca verba, toda operação vocês têm que nos comunicar a cúpula da Polícia Federal. Então, o que a Polícia Federal fazia? Ela fazia um caixa 2 do orçamento para não dizer o passo a passo das operações. Então, esses caras, eles botaram a reputação deles e a carreira deles, né, para que a cúpula da Polícia Federal, que é tomada, né, é direcionada e é escolhida pelo Poder Executivo, não pudesse mapear essas operações. Então, são heróis, assim, eu digo, né? Porque, assim, na velha política, um procurador-geral da República, ele é um atrapalhador-geral da República, um arquivador-geral da República. O ministro da Justiça é também uma pessoa que não tem um interesse em buscar. Eles estão imbuídos de arquivar, de destruir qualquer tipo de operação que venha ou que irá prejudicar os correligionários e aquelas pessoas que têm poder de colocá-los nesses cargos estratégicos, né? Então, essa gurizada toda, gurizada eu digo, porque são jovens, né? Foram heróis, foram ousados, né? Digamos, tanto o Moro como o Dallagnol, a equipe dele, como o próprio delegado federal lá, né? E a equipe, né? Foram, olha, de outro mundo, foram loucos, né? Digamos assim, né? Mas, Eduardo, me tira uma dúvida. Os meus amigos esquerdistas do Facebook, eles falam que isso não começou agora. Isso sempre teve. Esse esquema de Petrobras e coisa arada e desvio de dinheiro sempre teve. Sim. E eu imagino que, em parte, eles estejam corretos. Qual foi o pulo do gato aí? O que aconteceu? Por que não pegaram os caras do Fernando Henrique que fizeram isso e pegaram os caras da Dilma?
fizeram. É que o próprio, se vocês se recordam, o Paulo Francis, na época, falava, né? Olha, tem diretores da Petrobras que têm milhões, que roubam milhões, só que não era um esquema organizado, eram pessoas aleatórias, não era uma sistemática perfeita de corrupção, entendeu? Era cada um por si, assim. Cada um por si, e muitas vezes o diretor até da Petrobras, que tinha indicação política, não tinha uma combinação estratégica e organizada com o político que o indicou lá. Então eram casos esparsos, né? Sim, mas sempre existiu, né? A corrupção era muito mais no sentido tradicional da corrupção política, né? De coleguismo, de botar o teu cabo eleitoral num carguinho político para ele ganhar uma grana enquanto tu tá no teu mandato, e depois, quando tiver no término, ele vai poder fazer campanha de novo para ti, e vocês vão se elegendo e seguindo aquela teta interminável. O Paulo Francis morreu, né? Com o processo que ele sofreu lá em Nova York dos diretores da Petrobras na época. Ele teve um treco com levar um. Porque o Paulo. Das poucas vezes que eu li, eu estava comentando antes que eu não estava lendo, né? E eu realmente não acompanhei a Lava Jato em detalhes, porque, enfim, eu pensei, corrupção, PT é corrupto, quem é que não sabe, né? Enfim. Agora, eu comecei a ver uns vídeos do Paulo Francis ano passado no YouTube, fazia tempo que eu não dava uma olhada. E eu ficava imaginando o Paulo Francis se estivesse vivo hoje em dia, vendo isso tudo. Imagina os comentários desse homem sobre essa corrupção do PT e companhia. Ia ser a coisa mais engraçada do Brasil. Mas uma pena que ele faleceu antes. Coisa que eu... Fala, Eduardo. A gente vê isso com o Diogo Mainardi, né? Mainardi é um décimo do Francis. Um décimo. É um péssimo. É um Rottweiler brabinho. Mas ele é um regozijo quando ele fala do Lula, ele quase goza lá na Itália. Mas então, seria o Paulo Francis assim, entendeu? Você teria orgasmos múltiplos quando da corrupção. Agora o que eu ia falar é que o que me preocupa da Lava Jato, eu queria ouvir a opinião de vocês. Lava Jato, não da Lava Jato, mas me preocupa sempre agentes estatais com mais poder, sempre me deixa preocupado. Tá? Vamos lá. O engavetador-geral da República, né, como se chamavam, eram os ministros da Fazenda ou era o procurador-geral da República? Era qual dos dois? Todos eles sempre foram. E eu vou dizer o seguinte, o papel desses caras é sempre defender o Estado. É defender o partido que está no poder do Estado. Mesma coisa... Né? Inclusive, que é a razão pelo qual agora o Jeff Sessions, que era o procurador-geral da República dos Estados Unidos, foi convidado a se retirar do cargo e entregou o cargo para o Trump, porque, né, passou os últimos 2 anos o Trump enfrentando acusações, ao meu ver, ridículas de Russian collusion, de ter feito um esquema com partidários da Rússia para ser eleito, uma história da carrocinha enorme, gigante, que o Jeff Sessions não conseguiu matar, e por isso o Trump ficou bravo com ele. Essa é a tese de algumas pessoas. Mas o ponto é... E não conseguiu matar, mas agora já está morta, morreu por conta própria. Mas o que eu ia falar é que o que me preocupa são ver esses agentes estatais que hoje, eles defenderam o lado nosso, né, do lado da população que está cansado de ver esses caras nos roubando. Era mais um partido fazendo o que fez, que foi o PT fazendo de forma tão sistemática. Mas me preocupa pensar que esses mesmos policiais eles têm poderes para atacar o cidadão comum. Um juiz digamos, mais incisivo que contra a corrupção também pode ser um juiz mais incisivo contra as instituições privadas. E o Brasil, esse emaranhado interminável de leis contraditórias, ele torna a legalidade muitas vezes uma dificuldade enorme. Então é muito fácil tu achar coisa para encher o saco, infernizar a vida de um cidadão de bem no país. Então eu fico pensando, e se abrir o pretexto? Será que abriu o pretexto? O que vocês acham? Concordo, porque muito poder para o governo, principalmente, né, é perigoso, porque a gente vai esperar que o mandatário, né, o político que está lá de plantão, indicado, tenha que ter a ética e
e a lisura que nós esperamos, o que não é verdade, né? Porque, digamos assim, esse superministério do Moro, ele é bom nesse momento para o Moro, que a gente já viu a virtude dele, né? O lado preocupado com a sociedade, né? Então, colocar ele nesse pedestal e dar todo esse poder para ele, nesse momento, ele é muito bom, né? Digamos assim. Mas digamos que daqui 8 anos, um partido de esquerda, mais uma esquerda marxista, né, trotskista e leninista, entre no poder com todo esse super ministério, né? O que esses caras podem fazer? Então é muito perigoso, né? Então tu esperar que um político ou que um mandatário público tenha virtude é muito perigoso. O interessante seria que a própria lei limitasse, ou que não existisse lei, né? E outra coisa que é impressionante é o seguinte: o judiciário e o Ministério Público, eles trabalham mais para apurar desvios e ações do próprio Estado. Olha, o STF, o STJ estão abarrotados de ações do INSS, ações da Caixa, ações do Banco do Brasil. O Ministério Público Federal está mais em busca de funcionários públicos corruptos. Então, é uma máquina que se autoalimenta dela mesma. É algo bizarro. Então, se não existisse tanto Estado e tanto poder, não teriam também esses escândalos, né? Então, por que não teve o valão, digamos assim, né, da Vale do Rio Doce? Por que não teve da Embraer? Porque foram privatizadas, né? Mas uma coisa que preocupa é que o Paulo Roberto Costa disse assim, ó, não é só na Petrobras esse esquema, está em tudo, entendeu? Então, das 152 estatais, tem uma Lava-Jato para cada uma, entendeu? Isso é o perigo. Sim. Não, e é interessante o fato de não ter um valão. Valão é sensacional esse nome, né? De não ter um valão, porque a Vale é privatizada. Ela foi privatizada em partes, mas foi. Peraí, deve ter tido um valão na época, tá? Só passou reto, ninguém viu. Exato. Artista, né? Pois é. Mas o que eu ia te perguntar era um outro negócio. Tá, daí deu esse inteirinho todo com a Lava Jato, aconteceu todo esse furdunço todo nessa última década já. Eu não sei quanto tempo ela já dura, mas há bastante tempo. Mas assim, ficou algum resquício institucional, legal, para que ocorra novos movimentos com outras pessoas? Porque assim, a gente vai ficar eternamente dependente de um Moro, surgir um Moro, a gente precisa que surja um Moro, ou ficaram instituições permanentes, ficaram coisas boas permanentes, ou a gente está atrelado a pessoas, como sempre? Olha, tem muitos mouros, né? Todo juiz federal que estuda, que quer, né, galgar esse cargo, ele é um mourozinho, né? Digamos assim, né? Eles querem o bem, só que muitas vezes eles não têm elementos de prova, eles não conseguem chegar na cúpula, né? Então, só chegaram na cúpula mesmo porque houve as delações. Se o Paulo Roberto Costa aguenta tudo no osso, ele não dá o Cerveró e, subsequentemente, não acontece nada, né? Tá, não, mas o que eu te perguntei é assim, ó, talvez eu não fiz mais específico, mas durante a Lava Jato, ficaram leis ou ficaram instituições que possibilitem o surgimento de novos mouros? Porque assim, pode, para fazer o bem, entendeu? Porque pode surgir, que nem vocês falaram, um trotskista aí e foder com tudo. Mas assim, existem instituições para que isso não ocorra? Para que ocorra pessoas que busquem corrupção, busquem somente as coisas mais pelo lado certo, ou a coisa ficou meio aberta assim? A instituição, ela a lei deu poder para o Ministério Público, né, federal, né? A lei também, a jurisprudência depois do Supremo, ela garantiu que as ações penais fossem cindidas, ou seja, que o político responde no foro privilegiado e a ação penal
continue no juízo federal, porque antes o que acontecia, que foi o problema do Banestado lá e de outras operações, né? Quando eles descobriam um político, todo o processo tinha que ser encaminhado para o Supremo ou para o STJ, e aí ele não andava nunca mais, né? Então, a pressão da sociedade fez, a sociedade, né, indo às ruas e pressionando, fez com que os magistrados lá, os ministros do Supremo, fossem pressionados a tomar algumas atitudes. Mas a jurisprudência pode reverter, as leis podem ser alteradas, não há, assim, uma lei específica ou uma norma, e as instituições, elas são feitas, né, por pessoas, não. Sim. A ideia do Leviatã, né, do Thomas Hobbes, que é necessário criar um ente que não esteja atrelado às pusilanimidades das pessoas. Isso é em teoria, né? Que na prática, tu entra lá, se tu quer que vá, tu quer ser um monstro, tu vai ser, porque tu tem poder para tanto, né? Então, lei e Estado muito grande vai dar merda. E na prática, o Estado não foi fundado para preservar os ânimos civis, né? O Estado foi fundado para to loot, para roubar as pessoas que estão dentro daquele cercadinho. Para isso que o Estado existe. É impressionante que as pessoas não se ligam nisso, né? Mas caiu agora com essa revelação. Meu Deus! Mas Grande Fux, iluminando o nosso podcast. Eu acho, assim, então, eu tenho essa pequena preocupação, né? Eu acho que o Moro foi, sim, uma pessoa muito corajosa e é um cara, né? O presidente aí de vocês estava falando do dia, uma pessoa que ficou. Porque o Fux não votou no Bolsonaro. Não tá mais aqui no Brasil. Só querem saber quem é que eu votei, tem que ouvir o episódio 2. Mas daí o que eu ia falar é que... já é oposição, né? Já sou oposição. O episódio 4 se tornou oposição já. O Bolsonaro, ele falou uma coisa que eu concordo muito, que ele falou, o Moro abdicou da sua liberdade em prol do Brasil, né? Ele abriu mão da sua vida que ele ia de bicicleta, né, para o trabalho, ele abdicou de tudo isso, de convívio público, em nome de um projeto, né? Que daí agora esse projetinho foi remunerado, né, com um carguinho no governo. Não, tudo bem. A vaidade humana, ela supera tudo. A pessoa a gente brinca que tinha um promotor que toda vez que ele ia abrir a geladeira, ele dava uma entrevista, porque ligava tudo. Os holofotes. Então, a vaidade humana, ela abriu mão, mas é o regozijo, eles querem exaltar o ego. Esse discurso do Bolsonaro, ele é bacana, bom, o cara abriu mão da liberdade e tudo mais, mas tu para pensar, qualquer cara desse que quer ficar famoso quer abrir mão de liberdade para estar famoso, sabe? Essa vaidade sempre tem, mas é interessante, o cara abriu mão da liberdade por causa disso, mas muita gente faz isso. Vocês acham que ele eu acho que ele vai a ministro da STF daqui a 2 aninhos. Mas se ele quiser, ele pode tentar dar um golpe e virar presidente na próxima eleição. Ele é eleito. Verdade. Então, que interessante isso, né? O próprio, e é uma coisa que o Eduardo falou lá no início, né? Lá no meio, que é esse imbróglio inteiro é criado pelo Estado, é administrado pelo Estado, e as pessoas que melhor administram o imbróglio para o público são eleitos para cargos no Estado, né? E a gente fica pagando essa conta toda e fica meio... É o circo! Paulo, se o Cazuza tivesse vivo hoje, ele não ia cantar mais assim, meus heróis morreram de overdose. Ele ia dizer assim, ó, meus heróis morreram com ordenado. Pior, tá todo mundo recebendo ordenado agora, né? Verdade. Então, doutor Júlio, temos que falar do nosso patrocinador. Tu lembra quem é o grande patrocinador desse nosso querido podcast? A nossa querida CapTable. Exatamente. A CapTable, então, né, é um marketplace entre investidores e startups, que é fundada pela Startse, Guilherme Henke e demais sócios, que fizeram, então, basicamente
um mercado para pequenos investidores poderem aportar dinheiro em grandes negócios, negócios que podem virar exponenciais, que já tiveram testes de mercado, que são ainda startups e estão buscando capital no mercado. Convido todos a entrarem então no site da CapTable, www.captable.com.br. CapTable é C-A-P, T-A-P de bola, L de Laura e E de Eduardo. Captable. Captable. Feito, pessoal. É isso aí, Júlio. Vamos voltar ao nosso programa. Vamos falar rapidinho do nosso querido Lula. Lula livre já. O que aconteceu com o julgamento do STF, né? Que devolveu o poder ao Moro, até onde eu lembro, e depois o enquadramento das provas do Moro e do Ministério Público Federal contra o Lula. O que tu acha, Eduardo? O Lula foi pego, porque foi pego, ele não precisava, porque o sítio, tanto o sítio como o triplex, poderiam estar legalmente no nome dele, né? Mas aquela coisa de pagar como pobre, como homem do povo, né? Fez com que ele ocultasse em nome de laranjas, né? O sítio. Então, a tipificação penal dele, né, foi corrupção passiva, e lavagem de dinheiro. Então, que não precisava, porque hoje, se ele foi condenado a 4 anos por lavagem de dinheiro. Aliás, por corrupção passiva, né? Se ele não tivesse lavado o dinheiro, de ocultar os bens em nome de terceiros, ele teria sido condenado só por corrupção, que a pena aplicada pelo Moro foi de 4 anos, e no sistema brasileiro, uma pena de 4 anos, não tendo violência ou grave ameaça, ela é substituída por serviço à comunidade e pena de multa, entendeu? Então, ele foi enquadrado em lavagem de dinheiro porque quis pagar de pobre, de homem do povo, e não quis ter mesmo, cara? Foi para não ter patrimônio, para pagar de pobre? Será que foi isso mesmo? Agora eu fiquei com uma dúvida. É interessante essa tese. Mas ele recebeu legalmente, através do Instituto Lula, milhões pelas palestras. E o que vale um triplex lá no Guarujá? Não vale lá 3, 4 milhões, nem isso. O que vale um sítio em Atibaia, entendeu? Sim. Então, ele teria patrimônio justificado, tanto que antes de ele responder e ser condenado, ele transferiu um fundo de previdência privada lá de quase 10 milhões de um banco para o outro, entendeu? Então, ele teria patrimônio justificável, né? Que loucura isso. Que loucura, cara, que loucura. E daí ele caiu assim nessa bobeira, assim. De bobeira. Porque agora, no sítio, ele vai cair bem mais, né? O sítio, a coisa é bem pior que a do triplex, né? Ele vai cair, vai ter as mesmas penas, né? Porque são crimes parecidos, né? Corrupção e lavagem de dinheiro. E o Moro foi bonzinho, né? Eles poderiam ter o TRF que aplicou mais, né? Porque a pena de corrupção é de 2, começa em 2 e vai a 12. Aí o juiz, na dosimetria da pena, ele vai enquadrando. Então, de 2 a 12, o Moro aplicou 4. E no crime de lavagem de dinheiro, que é de 3 a 10, ele aplicou 5, por isso que deu 9, né? Depois o TRF que aumentou. E vai ser também por esse e por outros que estão, né, que ele tem, né? Cara, que loucura. Tá, e daí assim, agora o Moro assumiu o ministério, né, ali, e ele não vai mais julgar o Lula, né? Vai ser a guria lá, vai ser a substituta. Como é que eles dizem? A Moro com TPM, né? E é ela que vai tocar isso agora? Sim. Eu já ouvi uns depoimentos ali, já vi, né, os depoimentos da nova fase essa do sítio, e ela é bem rigorosa, né? Ela é bem esperta, né? Sabe também, né? Então não vai ser fácil para essa turma. Que cargo vocês acham que ela vai tentar no futuro? Qual é o ordenado que ela vai querer lá do novo milênio? Vamos nos caminhando aí para o nosso final. Eu queria discutir o nosso super ministério, mas também, enfim, o que pode ser feito mesmo pelo Moro em relação
enfim, em termos de leis, em termos de ferramentas anticorrupção, porque eu me recordo no último Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais em Porto Alegre, esse ano, teve um painel, o painel de encerramento, foi um dos melhores painéis que eu já vi do Fórum, e foi o Adriano Janturco, o Moro e o juiz da Operação Mãos Limpas da Itália, que eu me esqueci o nome agora, daqui a pouco eu me lembro, e eles falando sobre, enfim, foi interessante que o Moro veio no evento, né, embora ainda juiz, e falou o Moro sobre, enfim, a operação, o que ele tinha aplicado e tal, que foi muito aplaudido. E o Adriano Janturco, que é um cientista político que a gente gosta muito, né? Ele falou sobre como é que funciona a política, que é inevitável que a política leve a esse tipo de coisa. Tá certo que nem todos os políticos vão ser tão obcecados pela manutenção no poder, junto com que nem o PT, mas é inevitável essa corrupção é parte do negócio. E daí, inclusive, o juiz das mãos limpas, o italiano, quando ouviu o Jean Turco falar isso, ele falou, mas então tu quer criminalizar a política? E daí o Jean Turco falou sim, porque a prática política é criminosa. Que foi sensacional. Eu tô mega curioso para ver se o Moro estudou alguma coisa. Se ele foi estudar depois o livro que o Jean Turco entregou para ele com o guia de ciência e política dele. Porque se eu fosse o Moro, o que eu faria, né? Bom, vamos fechar o governo federal. Não tem como dar certo isso. Enquanto tiver estatal, vai ter corrupção. Enquanto tiver ministério, deputado, assembleia, todo mundo, uma cidade a 3 mil quilômetros do resto da civilização, a gente vai continuar loteando o resto do país. Mas eu sei que o Moro não vai propor isso, afinal ele quer ser ministro da STF. Então, o que vocês acham e o que ele pode fazer? Olha, já existem leis, né, tanto que todas essas operações e essas punições se deram já com o arcabouço legal, né, que tem. Então, criar novas medidas seriam mais transparência, né, que hoje a Receita Federal muitas vezes não pode entrar nos sigilos, né, dos políticos e dos grandes cargos, né? Então a cúpula política ela é blindada, mas isso não precisa necessariamente ir por uma emenda constitucional, por uma legislação, né? Basta normas internas, né? Resoluções que autorizem isso, né? Então, a questão também que vai ficar até mais perigoso até para o cidadão também, né? É de ter que toda hora justificar o seu crescimento patrimonial. Por quê? Porque políticos hoje não precisam. Pegam o Renan Calheiros, que começou como deputado federal há 30 anos atrás, se tu pegar o salário de um deputado federal e fizer um cálculo, né, de patrimonial, ele jamais vai ter bilhões que nem tem o patrimônio. O Renan, Jucá, essa turma, né? Então eles querem punir isso, né? Quando o político não conseguir demonstrar, né, o crescimento patrimonial, ele já por si só já incorre, né, na lavagem de dinheiro, em corrupção, né? Mas é muito difícil isso, porque tu consegue construir contabilmente, né, esse crescimento patrimonial, né? O meu medo disso aí tudo é o Deep State, que tem nos Estados Unidos, é muito citado, foi citado pelo Trump na última campanha, mas é uma coisa que foi citado, o primeiro presidente americano que fala do Deep State americano, foi há 40, 50 anos atrás. E quero que isso, podem olhar, independentemente de quem é o presidente, as coisas seguem normais, né? Seguem a sua trajetória, muda muito pouco. Especialmente nos Estados Unidos, onde a burocracia estatal, a burocracia do Estado já é muito mais profissional, muito mais operante, né? E as coisas seguem sempre, como dizer, independentemente de quem é eleito, tu sempre ganha o mesmo político. E o meu medo é que isso vai acontecer no Brasil também. Essas leis aí que tu comentou agora, Davog, e eu já te passo a palavra, é que na Inglaterra, por exemplo, foi passada uma lei dessas, onde se exige para tu fazer uma compra, por exemplo, para tu fazer
para tu fazer tu tem que justificar o teu patrimônio para fazer compras elevadas e coisas do tipo. Então, no caso da Inglaterra, lá, pegaram uma viúva de um ex-ditador africano que comprou uma mansão e daí não tinha justificativa para ter aquele dinheiro todo e foi, então, atacado pelo Estado dizendo, peraí, então vamos investigar a tua vida. E ok, para ela, no caso dela, ela era viúva de um ditador sanguinário, filho da puta e tal, mas o Estado tendo esse poder, ele vai usar contra o João Ninguém, entendeu? Isso é inevitável. Mas por que o poder do Estado, Paulo? Porque no Brasil, mais da metade do que a gente produz vai para o Estado. Então, o Estado, com essa montanha de trilhões de reais, ele é o impulsionador da economia, entendeu? Então, todas as grandes obras, todos os grandes contratos estão na mão do Estado, e estando na mão do Estado, vai sempre ter margem para essa corrupção. Então, o que tem que se fazer? Deixa na mão de quem produz, deixa lá uma partezinha para o Estado, que fica insignificante para ter corrupção. Tu quer Brasília ainda? Tá, não só para saber. Não, o Brasil é um museu, né? Um museu, né? Agora tem um museu lá que tem uns caquéticos que eles estão discutindo a teoria do... Se forem destruir, me avise que eu saio antes. Eu só quero uma data limite. Então, no momento que a gente é achacado, né? Achacado pelos tributos, e vai toda essa fortuna para uma cambada de burocratas que não fazem nada, vai continuar isso. Independente se tem lei, se não tem o que fazer, entendeu? E o poder que o superministério do Moro agora tem é uma coisa que pode ser desfeita, não sei, ou pode é uma coisa... Qual é o poder dele? O poder dele é simplesmente ter todas as informações na mão de um órgão só. É o COAF, é a Controladoria Geral da União na mão de uma pessoa só. Então, o PT poderia ter feito. O PT poderia ter feito. O PT tinha isso, entendeu? Tinha? Tá, então não é nada de... Ele usava pro lado dele. O PT não faz vista grossa para a turma que está operando e destrói quem ele não quer, entendeu? Sim. Então, sempre existiu isso. A BIM, essas empresas, né? Então tá. Não, beleza, eu acho que está bem esclarecido, tem bastante conteúdo. Eu acho que a gente pode ter outros papos com o senhor Eduardo Davoglio de Souza para a gente falar, né? Mas nós temos ainda a tua dica de livro, né? Agora nós temos que falar a dica de livro, todo o episódio, do tema abordado e de preferência o convidado nos trazer uma dica de livro. Qual a tua dica, doutor Eduardo Davoglio de Souza? A minha dica de livro é o livro do Fédon, né? Que é A Imortalidade da Alma. O que é esse livro? É os diálogos, né, que Sócrates, antes de tomar o veneno, teve na prisão. E por que eu cito isso? Porque faz também uma conexão com o nosso assunto, né? Como é que Sócrates destruiu no Corinthians, né? Piada idiota. Deixa eu fazer minha piada idiota do dia. Sócrates, podendo fugir, né, da prisão, mas já que eu fui condenado, eu vou cumprir, quero morrer, porque ele sabia que ele ia para um lugar melhor, com pessoas mais interessantes, com gênios, enfim. Então, aquela turma toda que estava na volta, como eles tiveram que aguardar a morte dele, porque era um período de festas, né, na Grécia, quando ele depois, né, quando acaba esse período, ele é obrigado a tomar o veneno, ele é orientado, olha, tu tem que tomar o veneno, dar uma caminhada, quando tu não sentir mais as pernas, tu deita, né, que aí o veneno vai pro coração, e aí tu vai morrer, né, e ele estava cumprindo. Então, quando ele tomou o veneno, deu a voltinha ali, quando ele se deitou e tapou o rosto, antes dele morrer, ele levanta, né, a toalhinha do rosto e pede, né, pro Critão, né, ele diz assim, Critão, devemos um galo a Asclépio, não te esqueças de saldar essa dívida, né? O que um libertário ouvindo isso ia dizer? Mas que belo, mas que moral, né? Ai, que coisa linda, né? O que um estatista diria? Principalmente aqui, digamos, vou fazer uma brincadeira, né, com o nosso governador aqui do Rio Grande do Sul. O que o Sartori diria? Oh, Nene,
antes de tu morrer, não esqueça de pagar a guia do imposto. Então pode criar um super ministério para o bem, para o belo e para o moral, vai sempre virar um estatismo, vai virar aquela bagunça. É parte do sistema. Boa. Faz a dica. Então, Muito tá, bem, senhores. Deixa eu agradecer o Eduardo. Vamos ter sim mais episódios. O Eduardo tem muito conteúdo fora, um advogado criminalista brilhante. Tem que falar de empreendedorismo, grande empreendedor. Eduardo, muito obrigado pela tua vinda. Agradecemos o papo. Eu que não tinha acompanhado a Lava Jato, agora me sinto bem o suficiente para sair falando sobre ela, né, internavelmente, como um conhecedor do assunto. Tal foi a tua aula. Tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite a vocês. Eduardo, tem algumas palavras finais aí? Não, só agradecer o convite, né? E sucesso nos próximos programas, né? Que sejam famosos, que a vaidade de vocês vai ao pé. Vaidade é um tema bastante abordado no nosso podcast. Então tá, muito obrigado, cara. Valeu. Conte conosco para que tudo que tu for precisar. Espero te ter de volta aqui, falando sobre muitas outras coisas que tu tem conhecimento. Valeu por esse papo e também para encerrar, gostaria de dar o recado para acessar nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, ficar sabendo quando tem episódios novos para todos os nossos ouvintes. Nos sigam também no Spotify, Tapa da Mão Invisível, e ouçam todos os nossos episódios no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Muito obrigado e uma boa noite, senhores. Boa noite. Mais uma palavra, Eduardo? Só um fechamento, eu verifiquei que vocês dois, né, são os fundadores, juntamente com o colega lá dos Estados Unidos, né, que deu um nome ao podcast, né? Mas eu fiquei preocupado com uma coisa, que o único convidado extra que vocês chamaram, né, o nosso grande Enki, né, quando vocês convidaram ele logo virou patrocinador. Aí eu pensei assim, mas se eu fosse o investigador, eu pensei assim, isso aqui tá que nem CPI no Congresso. O pessoal chama os empresários para achacar. Tem espaço na grade, É uma boa dica, um bom easter egg para ouvirem os nossos episódios e ouvir o episódio com o Enki, que foi sensacional também. Um abraço. Um abraço, pessoal. Tchau. Valeu aí. Conte conosco. Até mais. Boa noite.